Meus amigos, o seguidor Jorge do nosso canal do YouTube, em um dos nossos vídeos publicados, manifestou o seguinte: o Jorge nos conta que está passando por uma dificuldade num processo que ele tem e que já está tramitando aí, segundo ele, há 5 anos e até este momento sequer houve a primeira audiência. Não ficou muito explícito, mas ao que tudo indica, trata-se de um processo cível. Ele não diz que é cível, mas pelo contexto lá das palavras dele, parece que é cível. Um processo cível e que não, como disse até esse momento, não houve audiência. E ele indaga, né, como é que pode um processo há 5 anos tramitando, sequer houve a primeira audiência até esse momento, quais as razões disso, não é? Jorge, vários fatores podem ocasionar uma demora, uma morosidade na tramitação, no desenvolver, né, de um processo, seja ele civil, penal, né, ou de qualquer outra natureza, até administrativo às vezes. Vários fatores. Fatores, às vezes, oriundos do próprio judiciário. Fatores, às vezes, também oriundos da própria dinâmica processual. Fatores, às vezes, que quem dá causa é o próprio demandado ou o próprio demandante, não é? Então, fatores do judiciário, por exemplo. Às vezes, você também não ficou claro, Jorge, se o seu processo tramita numa comarca de vara única, uma comarca de uma cidade pequena, de uma pequena cidade, não é? Numa cidade média, ou se numa cidade grande, onde se tem ali várias varas cíveis, várias varas comerciais, enfim, não ficou claro, né? Mas vários fatores podem levar a essa demora na tramitação. Como eu disse, fatores originários do próprio judiciário, às vezes quando é uma comarca pequena, muitas vezes a comarca não conta com um juiz titular, é um juiz designado substituto que não está sempre presente naquela comarca. Às vezes também a própria comarca não tem um membro do Ministério Público, um promotor titular, uma promotora titular. Isso faz com que também, naqueles processos que necessitam também da atuação do órgão do Ministério Público como fiscal da lei, muitas vezes a não existência, portanto, como eu disse, numa comarca, de um juiz titular ou de um órgão do Ministério Público, um promotor titular, tudo isso faz com que também o processo demore bastante. Outro fator também possa ser também, pelo que você falou, inclusive pode ser o seu caso, pelo tempo de tramitação, mas nos últimos anos o judiciário vem passando também por uma transformação. Os autos dos processos vêm deixando de ser físicos, né, papel, e já há alguns anos o processo vem vem migrando para plataformas eletrônicas, não é? Então, isso já está, graças a Deus, em fase final, mas muitos processos necessitaram de digitalização. Processos tiveram que subir até determinados órgãos do tribunal para que fossem digitalizados e tudo mais. Tudo isso também leva-se tempo, já que certamente se tem uma fila de autos para serem digitalizados. Às vezes, falta de pessoal, né? Agora mesmo nessa crise sanitária que estamos vivendo, os processos também contaram aí com a dificuldade na tramitação, porque muitos atos não puderam ser praticados por conta de que alguns atos eram presenciais, não puderam ser praticados no primeiro momento, inclusive audiências, até as audiências preliminares, e também, muitas vezes também, servidores estavam em home office, e até hoje, nesse momento dessa crise sanitária, que já vai para 2 anos, até hoje, em muitas situações, se tem grande dificuldade de despachar. Está praticamente zero o despacho pessoal, presencial, com juízes, com assessores, juízes, desembargadores, ministros e tudo mais. Então, tudo isso vai dificultando a tramitação processual. Há vários outros fatores oriundos da própria estrutura do judiciário que podem fazer com que um processo demore. Citei aqui apenas alguns. Como disse, há também fatores que são fatores que podem
originar uma demora na tramitação do processo, que são ali oriundos, inerentes às próprias partes. Então, um processo onde se tem vários litigantes, né? Várias pessoas, vários interessados nesse processo, esses vários litigantes também vão ter vários advogados e vão, por meio dos seus advogados, peticionarem a todo o tempo dentro desse processo. Serão várias petições para serem apreciadas pelo judiciário e vários documentos sendo juntados para eventual análise, e tudo isso também faz com que a marcha processual demore. Às vezes demora também porque uma parte não é encontrada para ser intimada, notificada, citada, não é? Às vezes por alguma dificuldade, por algum lapso, às vezes porque alguma parte realmente quer dificultar o seu encontro, quer dificultar o seu paradeiro, não é? Por alguma estratégia processual. Então, são vários fatores, Jorge, que podem fazer com que um processo demore muito para chegar até uma sentença, então para chegar até o trânsito em julgado, que é quando já se exauriu, já não há mais possibilidade de nenhuma parte tentar mais nenhum recurso, a decisão, enfim, transitar em julgado, ser sedimentada, então, ali uma primeira fase de conhecimento e depois, a depender do caso, começará uma fase de execução, uma fase de cumprimento realmente da sentença. Ora, então, muitas vezes, a parte tende a achar que a culpa da demora de uma tramitação é por uma desídia, vamos dizer, por um desleixo do próprio judiciário, ou às vezes até também por conta do advogado. Não, há casos que não vou aqui entrar em mérito, mas, como disse, há vários fatores, né? Inclusive esses, que às vezes a parte tende a achar que é. Mas muitas vezes, pessoal, não é culpa do advogado, não é culpa do judiciário. Às vezes, como disse, é culpa até de uma outra parte que dificulta o seu próprio paradeiro e tudo mais. Ou então até essas grandes modificações que vêm ocorrendo no judiciário, como eu disse, a transformação dos processos físicos em processos eletrônicos, não é? Às vezes também a parte, como disse, está em outro estado, né? Tem outra comarca, então é necessário se fazer todos aqueles trâmites também de comunicação da outra parte por meios mais burocráticos e tudo mais. Então, Jorge, volta e meia nos chegam essas dúvidas relacionadas à demora de processo, tanto hoje pelas redes sociais e também, muitas vezes, também no escritório. Nos chegam várias pessoas inconformadas porque seus processos estão demorando, muitas vezes chegam querendo trocar já imediatamente de advogado, e o primeiro conselho que se tem é o seguinte: procure o seu advogado. Procure o advogado para quem você outorgou procuração nestes autos, nesse processo. Vá até o escritório dele se tiver com alguma dificuldade de contactá-lo por telefone, e-mail, WhatsApp. Vá até o escritório. E mesmo se não tiver conseguido contato com ele para marcar, vá até sem marcar e tente conversar com o profissional para verificar qual a causa realmente, verificar o andamento desse processo, entender qual a origem dessa demora, tá certo? Sempre com transparência, com elegância, as coisas se resolvem, tá certo? Bom, se realmente a causa, você vai identificar a causa, tanto o advogado quanto também o cliente vai decidir o rumo do processo a partir da identificação da causa da demora, tá certo? Um abraço, espero ter tirado a dúvida aí, Jorge.